Então eu saúdo a todos vocês que vieram até aqui nesse dia. Hoje não era muito difícil sair da cama, né, com esse calor, mas mesmo assim muito bom que vocês vieram, para que a gente possa participar, né, ter essa comunhão do Shabat, estudarmos a palavra, fazermos esse serviço de culto ao Eterno. Isso é muito bom. E hoje nós vamos desenvolver justamente essa ideia, esse conceito de como que a gente deve procurar guardar o Shabat, porque essa é uma porção que vai falar sobre o Shabat. Após a saída dos hebreus do Egito, uma das primeiras coisas que acontece em termos de mandamento para o povo é justamente essa questão do Shabat, como nós vamos abordar mais para frente. Então, como a Yaakov já falou, né, a Parashá se encontra no livro de Êxodo, capítulo 13, do 17, verso 17, até o capítulo 17, verso 16. A Haftará, que é o texto paralelo, está em Juízes. Conta a história de Juízes, é uma história que tem muito a ver com a história dessa Parashá, uma história de vitória do povo de Israel sobre os inimigos, um inimigo que aparentemente estava em vantagem, mas que o Senhor derrotou os inimigos. E sempre nós falamos também do texto paralelo da Brit Hadashah, está em Mateus 26, verso 1 ao 75, segundo a referência do Ensinando de Sião. Então a Parashá começa lá no capítulo 13, né, verso 17, narrando lá o momento que o povo de Israel sai do Egito e são guiados pela coluna de fogo e coluna de nuvem pela qual o Senhor se manifesta, conduzindo o caminho, até que eles chegam segundo algumas evidências arqueológicas, na verdade eles atravessaram um desfiladeiro através do deserto. Era um caminho único que desembocava numa praia bem grande, mas que não tinha como eles saírem dali. Eles se agruparam, todas aquelas milhões de pessoas naquela praia, fizeram um grande acampamento. Não tinha como eles saírem, a menos que eles voltassem por esse desfiladeiro e fizessem a volta desde o início. Então eles ficaram realmente encurralados pela própria geografia. E ainda nós vamos ter mais um fator de dificuldade aí, que vai ser os egípcios do outro lado. Mais ou menos lembrando aquela história dos 300 lá de Esparta, lá da Batalha das Termópilas, que eles também ficaram num desfiladeiro, travando o caminho dos persas, né? Era esse o objetivo. E aqui vai acontecer uma coisa meio parecida com isso. Aí nós temos a vitória, né, dos hebreus, porque Deus dá esse milagre de abrir o mar e fazê-los passar a seco, conseguir atravessar o mar, e aí depois eles atravessam, os egípcios são derrotados pelas águas, por Deus, né, pelas águas. E aí há o cântico de Moisés, e esse cântico aí tem algumas palavras que vão compor aí a ideia que nós vamos abordar nessa porção. Temos o cântico, temos a dança de Miriam. Então temos uma relevância aqui de uma personagem feminina, assim como na Haftará, que nós também temos uma personagem feminina. Em seguida, daí, à medida que eles continuam, eles já se deparam com mais uma dificuldade, que é a situação lá das águas amargas. Eles estão com sede, encontram um local com águas, mas para o descontentamento deles e a frustração deles, as águas eram amargas. Mas aí, de uma forma muito interessante, que também nós vamos citar isso no final, as águas acabam se tornando doces. Depois desse episódio das águas, aí nós temos a questão da comida. Eles começam a ficar com fome, começam a sentir o desejo de comer carne e simplesmente de comer alguma coisa. E aí Deus também manda, na sua provisão miraculosa, as codornizes e o maná. E é nesse momento do maná que nós também temos a questão do Shabat. Veja que interessante que no momento que Deus dá o pão, né, o sustento, Ele também já condiciona a uma regra, que é a regra de que você vai colher todos os dias a quantidade suficiente para aquele dia, né? Exceto no sábado, que não vai ser colhido.
Você não vai pegar o maná. Vai pegar uma porção dupla na cesta. E é por isso que até hoje os judeus, e os judeus messiânicos também, no Shabat, preparam dois pães, né, chamados halot, em lembrança desses dias no deserto em que Deus proveu porção dupla na cesta para que o povo não precisasse ter o trabalho de colher essa comida no Shabat. Novamente temos uma situação de falta de água, que aí vai ser outro episódio interessante, porque o povo reclama. Então é uma das 10 vezes que o povo tenta o Senhor, murmurando. Lembrando esse conceito de tentar, que é você duvidar, né? Mesmo depois de vendo todo o poder e o milagre do Senhor, você duvida de que as coisas vão dar certo, por causa de um problema específico. Então, o povo reclama aqui, mas o Senhor, na sua misericórdia, dá água ao povo através da rocha. Esse daí foi aquele episódio de Meribá. E aí nós temos mais um problema também. Temos, depois que o povo atravessa o mar, um problema o Senhor resolve, E aqui nós temos um outro problema, que é o levante de Amaleque. Nós temos aqui os amalequitas se levantando, atacando o povo hebreu de uma forma covarde, né? De uma forma, pegando eles assim de uma forma furtiva. E aí nós vamos justamente agora, dando início ao estudo, começar justamente do final da Parashá, que é esse levante de Amaleque. Esse episódio do levante de Amaleque está lá no capítulo 17, dos versos 8 a 16, no finalzinho da Parashá. É um trecho curto, mas é um trecho muito interessante, porque aqui nós podemos aplicar aquela técnica, aquele recurso literário, né, de análise das escrituras, que é você organizar o texto numa estrutura quiástica, onde você observa ideias paralelas e também ideias que se refletem como um espelho, e algumas vezes até de forma invertida, né? A imagem no espelho ela é invertida. Então o texto, um versículo ele se reflete no outro adiante, de forma que nós podemos organizar do seguinte modo. Então nós temos ali uma ideia A, no versículo de 8 a 10, que ela vai se refletir na ideia A', nos versículos 14 e 16. Temos a ideia B, no versículo 11, que vai se refletir no versículo 13, de forma invertida. E aí nós temos a ideia C. A ideia C ela não se reflete porque ela justamente é o eixo. Quem lembra do estudo lá de ótica, né, da física, vai ficar bem claro esse detalhe aqui. E aí você tem a imagem de um lado, do outro, e aí você tem um eixo, onde a imagem nesse ponto não se reflete. E o que significa isso? Significa que esse eixo, na verdade, é o tema central. Porque quando nós estudamos esse episódio de Amaleque, nós pensamos o seguinte, quando nós lemos superficialmente o texto. Nós temos os amalequitas atacando os hebreus, e os hebreus tendo uma vitória. A princípio é isso que a gente entende. Mas tem uma questão muito interessante, que é o fato das mãos de Moisés no momento em que ele estava no monte, junto com Ur e Arão. E no momento em que ele levanta as mãos, o povo prevalece. Mas no momento em que ele abaixa as mãos, o povo começa a tomar desvantagem, a levar desvantagem nessa batalha. Então veja só como que os versículos estão dispostos. Na ideia A nós temos o ataque inicial e suas preparações. Aí no versículo 11 já começa a batalha. Então nós vemos que entre esse ataque inicial e a batalha é rápido, o que demonstra que os amalequitas provavelmente levaram os seus homens de forma um ataque de reconhecimento. Eles não estavam atacando com tudo, fizeram um ataque de reconhecimento, mas atacaram, segundo outras fontes,
os desfavorecidos, né, os mais fracos. Aliás, isso vai estar explicado em Deuteronômio. Aí acontece a batalha com seus altos e baixos, porque aí Moisés já sobe ao monte para interceder, e quando ele levanta a mão, o povo começa a ganhar, começa a levar vantagem. E quando ele abaixa as mãos, o povo começa a perder. Só que tem um momento que é a parte chave aqui, é que Moisés ele fica com as mãos totalmente levantadas, só que ele não consegue ficar por si só com as mãos levantadas. Então Hur e Arão dão assistência a ele. E aí ele fica com as mãos definitivamente levantadas, dando uma vitória definitiva a Israel através de Josué, que estava na liderança. E outra questão muito interessante que nós observamos aqui é que depois disso, Deus declara que vai fazer guerra contra Amaleque de geração em geração. Então veja que aqui existe uma diferença entre outros episódios em que o povo de Israel guerreia contra os seus inimigos, e Deus não promete que vai fazer guerra de geração em geração a esses outros inimigos. Mas aqui Deus promete isso. Agora vamos analisar aqui também uma outra questão, que é com relação aos dois espaços onde essa luta está acontecendo. Fica claro que ao passo que a luta está acontecendo ali no campo de batalha, ela também tem uma luta que está acontecendo lá no monte. E veja que interessante, no monte, a palavra mão, que em hebraico é yad, ela aparece 7 vezes. E já no campo de batalha, a palavra Amaleque aparece 7 vezes. Como nós temos aqui a evidência do número 7, nós vemos aqui que essa batalha não é uma batalha apenas física, entre dois exércitos ali disputando quem vai prevalecer, mas é uma batalha espiritual. É uma batalha em que o próprio Deus de Israel está envolvido. E ele participa dessa batalha. Assim como ele participou da batalha contra os egípcios no Mar Vermelho, como nós vamos também ver. E eu acabei de falar que, quanto a Amaleque, que Deus promete fazer guerra a Amaleque de geração a geração. Então, o que Amaleque fez aos olhos de Deus foi muito grave. E como que nós podemos entender isso? Para isso nós vamos utilizar um recurso bíblico, uma forma de interpretação, de análise da palavra, que é o princípio do um pouco aqui, um pouco ali. Isso é citado em Isaías 28:10, se você quiser depois ler, ele fala exatamente isso. O que significa isso, um pouco aqui, um pouco ali? É que nós aprendemos a entender algumas passagens lendo referências em outras partes da Bíblia que vão fechar o quebra-cabeça. Então nessa passagem aqui nós não temos uma descrição muito clara do que Amaleque fez. Ele apenas diz que Amaleque atacou os hebreus, só isso. Mas se você olhar em Deuteronômio 25, versos 17 a 18, você vai observar que mais algumas informações sobre o que os amalequitas estavam fazendo. Então vamos ler lá Deuteronômio 25, 17 e 18. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Então aqui é uma informação muito importante. Nós percebemos que os amalequitas, eles não apenas atacaram, mas atacaram de uma forma covarde. Eles atacaram os fracos, as pessoas provavelmente mais velhas, as crianças, as mulheres. Agora vamos ver mais uma dica em 1 Samuel, também sobre os amalequitas. 1 Samuel 30, versos 1 a 3. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram,
então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Novamente aqui nós temos mais uma informação importante, só que veja que isso daqui aconteceu muito tempo depois. Os amalequitas também atacando a cidade quando Davi e seus homens não estavam nela. Eles esperaram que Davi saísse. Inclusive até nesse momento é uma situação interessante para Davi, porque ele estava junto com os filisteus e ele teria que guerrear contra os próprios hebreus. Só que devido a esse ataque dos amalequitas, Davi tem que se desviar dessa rota de ataque aos próprios hebreus, porque ele tinha se aliado com os filisteus contra Saul. E aí ele tem uma boa desculpa para não ir, porque daí ele tem que voltar e guerrear contra os amalequitas. Mas aqui mostra mais uma vez como os amalequitas agiram de uma forma perversa. Então, aqui nós vemos a natureza do povo amalequita, que é agir dessa forma, de forma covarde, e isso desagradou muito ao Eterno. Então, o que nós podemos entender dos pecados dos amalequitas que tocaram no Senhor, né? Que fizeram com que o Senhor ficasse muito irado contra eles? Primeiramente, destruir Israel, que isso por si só já é algo que vai ferir muito ao Senhor, no sentido de deixá-lo muito mal, né? Deixá-lo enfurecido. Foi um ataque gratuito, e eu já vou mostrar no mapa aqui por quê. E também essa questão de atacar os mais fracos, né? Os desfavorecidos, né? Os mais velhos, os que estavam mais cansados. Agora veja que interessante, no mapa aqui. Aqui nós temos toda a rota ali dos hebreus, na parte esquerda, aquela linha pontilhada vermelha. Quando eles chegam em Refidim, agora veja o trajeto que os amalequitas fizeram para poder atacar os hebreus. Os hebreus chegaram perto dele, ameaçando o território dos amalequitas? Não, os amalequitas estavam muito longe. Os hebreus naquele momento não eram uma ameaça, e mesmo assim eles fizeram um esforço, marcharam vários quilômetros, só para poder fazer uma emboscada contra os hebreus. Então eles tiveram um esforço assim, para fazer o mal, e aí nós entendemos o porquê que Deus promete fazer guerra a Amaleque de geração a geração. Agora voltemos à questão da mão. Nós tínhamos falado que devido àquele recurso de análise textual, que a mão é o detalhe que fica em evidência porque ele fica no eixo central. Agora, reparem que a mão, ela não é uma ideia central apenas nessa passagem contra os amalequitas, mas ela aparece também em outras partes aqui dessa paraxá. Ali no capítulo 17, nós vemos ali que Moisés levantando as suas mãos, um esforço de deixar as mãos levantadas para que os hebreus derrotassem seus inimigos. Mas no capítulo 14, o que nós encontramos? Capítulo 14, versos 26 a 27. Veja o que diz lá o Eterno a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, e voltem as águas sobre o Egito, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. E estendeu Moisés sua mão sobre o mar, e voltou o mar a romper da manhã. O que isso significa? Que Deus manda Moisés levantar as mãos, e isso faz com que as águas elas voltem para o lugar onde elas estavam, ou seja, a reversão, né, daquela separação, no momento que os egípcios estavam no meio do caminho ali, atravessando, e as águas cobrem os egípcios e matam os egípcios. Então Israel, né, ou melhor, o Deus de Israel triunfa sobre os egípcios, sobre todo o exército dos egípcios, através do estender da mão. Esse é um detalhe que está em comum com a passagem dos amalequitas. Um pouco antes ainda, no verso 16 e no verso 21, nós também temos a questão da mão, só que agora para promover a própria abertura do mar. No versos 16, e diz assim, né? E tu levanta tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, e entre os filhos de Israel pelo meio do mar em seco. Então, novamente, levantar as mãos promove algo que faz com que Israel tenha uma saída naquela situação.
No verso 21 é a confirmação disso, né? Estendeu Moisés a sua mão sobre o mar e levou o eterno mar com um forte vento oriental toda a noite e fez do mar terra seca. Agora tem mais um detalhe com relação à mão. Agora vamos voltar para a passagem de Amaleque no capítulo 17, verso 16. E disse: porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração a geração. Na tradução minha, né, na minha Bíblia, que eu gosto muito, de João Ferreira de Almeida, ele, na verdade, ele não traduz literalmente o texto ali no hebraico, porque no texto hebraico está escrito assim: Vaiomer ki yad al-kes ya milchama la-Adonai be-Amalek midor vador. Agora veja como fica diferente essa passagem aqui, se você ler direto no hebraico. Na João Ferreira de Almeida está assim: porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra. Traduzindo literalmente do hebraico fica: porque a mão está sobre o trono de Deus. Adonai fará guerra a Amaleque de geração a geração. Essa é uma passagem muito interessante, porque ele evidencia a mão. Que mão que é essa aqui? A mão do Eterno, a mão de Deus. Então ele pela mão de Deus, ele fará guerra a Amaleque de geração a geração. Tem uma outra passagem também que algumas traduções omitem a palavra mão, mas no hebraico está mão também. Por exemplo, em Êxodo 14, 31. Vayar Israel et hayad hagdolá asher asa Adonai be-Mitzrayim vairu ha'am et Adonai vayaminu ba-Adonai uv Moshe avdo. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor em Moisés seu servo. E viu Israel a grande mão. Em algumas versões está: e viu a grande obra, o grande feito do Senhor. Mas é importante a gente entender aqui que fala da mão. Tem um aspecto interessante ali na questão do monte, onde estava Moshe, Arão e Hur. Porque veja que ali estavam três pessoas que não são três pessoas quaisquer. Não são apenas dois ajudantes que estavam ali por acaso. Moshe subiu ao monte para interceder, porque ele sabia que ele precisaria da mão do Senhor para poder obter a vitória. E nós temos então Moshe no papel de intercessor. E nós temos Arão e Hur como assistentes. Da mesma forma como também nós que nos reunimos na intercessão, nós temos um grupo de intercessão, né? Temos um intercessor, um líder que conduz ali aquele momento, e nós temos outras pessoas juntos ali intercedendo junto. O que nos ensina que a intercessão é um papel que não deve ser feito por apenas uma pessoa, mas por várias pessoas. Mas veja só quem são essas pessoas. Então Moshe é um exemplo de quem? De um profeta. E Arão é o que? É um sacerdote. E Hur? Quem é Hur? Hur é um membro da tribo de Judá. Só que a tribo de Judá é a tribo que no futuro vai dar a origem aos reis de Israel, e é a tribo que foi estabelecida desde Jacó, na bênção de Jacó, porque Jacó abençoou Judá para ser a tribo real, né? Dizendo lá assim: o cetro não se apartará de Judá. Então já foi estabelecida a tribo real. Aqui nós não temos ainda Judá como desempenhando um papel de realeza, mas já apontando para frente, porque todos esses eventos bíblicos, eles são uma tipificação de todo o plano de Deus para o mundo e para o futuro. Não é apenas, não implica apenas na salvação de Israel naquele momento, mas implica sempre algo a mais. Nós já falamos isso num outro estudo sobre que esses eventos dos pais, né, dos patriarcas, são grandes atos proféticos. Então aqui nós temos a tipificação de um profeta, um sacerdote e de
e do rei, né? É da tribo de Judá. Isso não é por acaso. Então agora liguem a questão da mão, das mãos de Moisés, e dessas outras pessoas que estão participando para que as mãos de Moisés fiquem estendidas. Esse aspecto de vitória, né, e salvação, aonde isso vai nos levar? Comecem a ligar os pontos. Nós temos também aqui agora algo interessante que nós podemos fazer nessa paraxá, que é fazer uma comparação entre essas duas vitórias que os hebreus tiveram, contra os egípcios e contra os amalequitas, que são dois inimigos, dois exércitos que eram mais fortes do que os hebreus, mas acabaram sendo derrotados. Então existe uma diferença entre a vitória que Israel teve contra os egípcios e contra os amalequitas, mas também tem um ponto em comum. Por exemplo, quem lutou a batalha contra os egípcios? Foi Deus, porque os hebreus não fizeram nada, eles apenas ficaram parados. Inclusive eles estavam já dizendo que iam ser mortos. Estavam reclamando lá que, por que nos fizesse chegar até aqui, para que morramos aqui nesse deserto? Seria melhor ter morrido no Egito. Não havia covas no Egito para que trouxesse a nós aqui no deserto, né? Eles dizem isso. Então Adonai aqui é que luta sozinho contra os inimigos e vence. E com os amalequitas? Os amalequitas já não é bem assim. Os hebreus, eles vão para o campo de batalha, homem a homem. Então eles vão para a luta, não ficam só assistindo. Quem liderou aqui? Quem exerce o papel de liderança? Com relação aos egípcios, nós temos Moisés ali como exercendo o papel de liderança, porque ele que tranquiliza o povo, ele que estende as mãos para que o mar se abra, e ele vai dando as coordenadas para o povo andar. Até porque ele justamente faz o que o Senhor disse para ele fazer, né? Por que estáis aí parados, né? Diga ao povo que marche. Já contra os amalequitas, Moisés já não exerce esse mesmo papel, ele está mais como intercessor. E quem está ali no campo de batalha liderando é Yehoshua. Josué. Qual o período do dia a batalha acontece contra os egípcios? No período noturno. E ela termina lá quando está amanhecendo. Já contra os amalequitas, acontece de dia a batalha. Como que a batalha foi vencida contra os egípcios? Contra os egípcios foi diretamente a mão de Deus, através de poderes supranaturais, né? Poderes, algo fora assim, das leis normais assim, da física. Mais uma coisa aconteceu igual aqui, que foi as mãos de Moisés estarem estendidas. Por que eu estou frisando essas diferenças e esse ponto em comum? Porque até então nós tínhamos os hebreus necessitando totalmente da salvação do Eterno, mas tem um momento em que parece que o povo hebreu ele começa a participar da salvação. Ele se torna participante da salvação, no sentido de que ele começa a atuar junto em prol dessa salvação. Em dado momento a salvação é totalmente obra do Senhor, e em outro momento há uma cooperação entre Deus e o povo. Eles trabalham juntos. Nós temos Deus, nós temos Moisés levantando as mãos e o povo lutando, cada um fazendo o seu papel, e aí a vitória acontece. E isso é muito interessante, dentro do contexto que nós vamos continuar analisando aqui. Então agora vamos dar continuidade assim nesse conceito de salvação. Na Paraxá Bo, da semana passada, o que nós vemos? O que acontece? Que Deus ele dá uma grande salvação para Israel através da última praga, a praga lá da morte dos primogênitos, junto com a questão da Páscoa e o cordeiro, né, que é morto, o sangue é passado nas portas, né, na verga das portas, para que os hebreus fossem poupados. Então, a 10ª praga mais a Páscoa
proporciona liberdade, né? Libertação, salvação para os hebreus. Então, ok, beleza, era isso que nós queríamos. Parece que agora vai estar tudo certo, nós vamos para a Terra Prometida e perfeito. Só que os hebreus vão ser guiados pela coluna de nuvem e de fogo, chegam lá num beco sem saída. É interessante que Deus é que guiou eles até aquele beco, né? Ele poderia ter guiado eles num caminho contínuo para a terra de Israel, mas ele conduziu eles para um local que não tinha saída. Então isso demonstra que ainda não aconteceu todo o processo da salvação. E aí ainda chegam os egípcios, voltam atrás e perseguem os hebreus. E daí, mas e agora? Como assim? Aí que levanta aquele questionamento. Não havia cova suficiente no Egito para que nos trouxesse até o deserto para sermos mortos aqui? Então não acabou ainda o processo. Vai ter que ter mais uma coisa para acontecer. Então eu vejo que nós temos que entender agora o porquê disso, porquê dessa surpresa desagradável. E aí nós vamos entender que esse processo tem duas etapas. Então na Parashá Bo, nós temos a questão da redenção mesmo, propriamente dita, o pagamento do preço. O que é redimir? Redimir é quando você quer retomar aquilo que outrora era seu, mas que aí não é mais seu e você quer ter de volta. Então para isso é pago um preço, o preço da redenção. Então é um ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio do cativeiro. Inclusive os escravos, né, antigamente nesse contexto hebraico, a questão da escravidão era tal que proporcionava ao escravo o direito de redenção. Ele podia, a escravidão dele podia ser revertida, ele podia pegar a sua liberdade de volta. Se ele não conseguisse isso por meio de pagamento, no final no ano do jubileu, ele tinha a sua liberdade garantida. Só que na Parashá Beshalach nós temos o outro movimento, né, do processo de salvação, que é a destruição do inimigo. Então por que os hebreus foram conduzidos até aquele momento, até aquele local? Para que os egípcios se encorajassem a perseguir Israel, sabendo que eles não teriam saída. O próprio faraó diz: vamos pegar eles agora porque o deserto os encerrou, eles não têm para onde ir. Então eles vão ser presas fáceis para nós. Isso demonstra que o inimigo não quer abrir mão do objeto redimido. O inimigo, ele rouba, né? Ele toma o objeto que era do Senhor, e ele não quer devolver, ainda que o preço seja pago. Então, o que acontece? O inimigo precisa ser destruído. Você não pode apenas redimir, mas você tem que destruir o inimigo. Então, isso é muito importante. A redenção, o pagamento do preço, no primeiro momento, e no segundo momento, a destruição do inimigo. Se você ler lá o capítulo 14 de Êxodo, está escrito assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste nunca mais tornareis a ver. Aqui é interessante porque no hebraico tem uma ligeira diferença. Mais uma vez, traduzindo literalmente do hebraico, tem uma ligeira diferença. Então, em hebraico diz assim: Vaiomer Moshe el Ha'am al tirau hitiatzvou ureu et yeshuat Adonai asher yaseh lachem hayom ki asher raitem et mitzrayim hayom lo tosfu lirotam od ad olam.
Então, esse é um momento em que Moisés tranquiliza o povo, prometendo uma salvação. Então vamos ler aqui literalmente como que fica o versículo do hebraico. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede a salvação do Senhor que hoje vos fará. Porque a forma como vocês viram os egípcios é apenas hoje, mas vocês não os verão mais pela eternidade. Quando nós entendemos aqui no hebraico esse versículo é muito interessante. Primeiro que ele fala da Yeshuat Adonai. Já aparece ali um nome que vocês conhecem muito bem, cujo nome eu não vou falar ainda. Mas tem uma outra palavra também que é muito interessante, que ele fala ali, Hitiatzvou, significa estai quietos. Mas essa palavra na verdade significa fiquem parados, fiquem assentados, fiquem estáveis, né? Fiquem tranquilos aí, fiquem parados, não se movimentem, não façam nada. Esse entendimento nós vamos desenvolver no final. Então aqui nós temos a salvação sendo prometida por Moisés. Vamos só recapitular então o que nós vimos anteriormente. Então nós temos um processo de escravidão, a redenção, a derrota do inimigo através da guerra. Aí nós temos a salvação e aí a liberdade. E eu coloquei ainda um item aqui que é bodas. Porque analisem. Então o povo estava escravo, foi pago o preço para que os hebreus saíssem do Egito, que o faraó concordasse com a liberação deles. Mas aí o faraó volta atrás, então ele tem que ser destruído. E aí finalmente o povo é salvo, mas salvo para quê? Salvo para... o que vai acontecer a seguir depois dessa paraxá? Eles vão para o Monte Sinai, que é a paraxá da semana que vem, paraxá Itró, onde eles vão ter uma experiência com o Eterno, que é como se fosse o casamento de Israel com o Eterno. E o Eterno vai se revelar a todo Israel. E aí eles vão fazer uma aliança e eles vão dizer assim: tudo que o Senhor disser, nós faremos. Essa célebre frase que os hebreus falam e que agradou muito ao Eterno, essa frase. Tudo que o Senhor ordenar, nós faremos. E isso é o pacto. É como se eles estivessem fazendo assinando aquela ketubá de casamento, quando eles falam isso. Então eles vão para a liberdade, e essa liberdade é as bodas, é quando você casa. E o homem que é casado, agora veja um detalhe interessante. Eu acho que o homem que é casado, talvez no primeiro ano de casamento, ele tenha um baque, porque ele pensa que ele não está tão livre assim, que a liberdade dele não é assim total, por causa da questão da carne. Ele sente vontade, assim, sente um pouco de falta das coisas que ele fazia quando solteiro, porque essa liberdade, ou melhor, esse casamento exige um compromisso, e ele vai ter que renunciar a algumas coisas. Então esse é o conceito de liberdade que Deus coloca aqui para o povo, que ele tem a salvação que leva o povo a uma liberdade, mas que é na verdade um casamento, e que vai exigir algumas renúncias para que o povo esteja diante do Eterno. Mas essa renúncia é só devido à natureza carnal, a natureza que se opõe à vontade de Deus. Se não fosse por isso, não precisaria de renúncia, e não seria difícil a caminhada. Agora voltemos à questão da salvação. A salvação como algo ligado à guerra. Então nós vemos aqui bem evidente que Deus faz guerra e derrota os inimigos de Israel para dar salvação a Israel. E aqui eu falei a questão do cântico de Moisés. Veja como no cântico de Moisés ele faz uma ligação entre a salvação e a guerra. Então, em Êxodo capítulo 15, ele diz assim: o Senhor é minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Então veja como ele fala da salvação e fala que o Senhor é homem de guerra.
No Novo Testamento nós vamos também encontrar algumas passagens que mostram como o Eterno, ele, para salvar, ele tem que derrotar as potestades, os inimigos. Veja lá em Colossenses 2, verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Hebreus 1,13, que é uma passagem profética, diz assim: e a qual dos anjos disse: jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Aqui está falando claramente do Messias, que está elevado acima de todos os anjos, à destra do Eterno, e ele vai ficar lá até que chegue o momento em que o Messias vai virar para derrotar os inimigos, porque na sua primeira vinda ele veio para pagar o preço, ele veio para trazer a redenção, mas a salvação mesmo, em forma de guerra, ele só vai trazer no final do processo, quando ele vai derrotar os inimigos, porque os inimigos ainda estão fortes no mundo. Aqui nós já começamos a ter uma ideia do que representa toda essa ideia do povo hebreu, dessa guerra, dessa vitória contra os egípcios, e o aspecto messiânico. Então agora nós vamos entender um pouco melhor sobre o nome de Adonai. Lembra do significado do nome, quando ele se revela para Moisés na sarça? Que ele diz assim: eu serei o que serei. E ele diz, e isso já foi explicado, que é no sentido, até o Jacob também falou, que eu me tornarei aquilo que vocês precisam que eu seja para vocês. Esse é o entendimento. Então é assim que o Senhor se faz conhecer a seu povo. Como que nós podemos relacionar isso com o nome do Eterno? Para isso nós vamos ter que usar o alfabeto pictográfico hebraico. Então, originalmente, as letras hebraicas elas têm um significado conforme esses pictogramas. Aqui eu só coloquei todo o alfabeto só para vocês terem uma ideia. Mas nós vamos ir aqui no próximo slide ver especificamente o nome do Eterno. Então, o nome do Eterno, Yud, Rei, Vav, Rei. Essa é uma parte assim que eu achei simplesmente fantástica, algo que eu nunca tinha visto antes, até então. E é algo assim que tem uma revelação messiânica no nome do Eterno maravilhosa, simplesmente maravilhosa. Então veja aqui as letras, né, nos pictogramas. Veja o significado. Aliás, até pela imagem ali vocês já podem ter uma ideia do que vai, aonde isso vai chegar. Mas veja os significados de cada letra. Então a letra Rei, ela significa ser quebrado, contemplar. A letra Vav, e esse significado ser quebrado eu tirei do site Chabad. Eu tirei da página da Chabad, que são judeus que não creem, não são messiânicos. Na verdade eles são meio messiânicos porque eles creem no Rebbe de Lubavitch como Messias. Inclusive por outros judeus ortodoxos, eles são os Chabad, são chamados Chabadnik, também são chamados Meshechit. São meio mal vistos assim, por crerem no Rebbe como Messias. Mas isso é só um pequeno parênteses que eu fiz aqui. A letra Vav, olha o significado da letra Vav: prego ou gancho. E a letra Yud, que significa mão, braço, obra feita. Então, analisem o significado das letras: ser quebrado, contemplar, prego e mão. Aonde isso nos leva? E o que está escrito lá o que os hebreus escreveram? Os hebreus não, os romanos, né? O que os romanos escreveram em latim sobre a Iesu Nazareno Rex Iudem?
Significa Jesus, o Nazareno e Rei dos Judeus. Essa sigla, se você fizer em hebraico, fica assim: Yeshua Hanotzri Umelech HaYehudi. Abreviando, né, fazendo o acróstico, fica Yud Rei Vav Rei. Observe que Yeshua no madeiro estava com o seu braço estendido, ou seja, a redenção dele foi através dele estar com o braço estendido, com o prego, e as cordas ali mantendo o braço dele. Assim como Moisés teve que ter ajuda lá de Arão e Ur, para que os braços deles ficassem erguidos. E Yeshua ficou um bom tempo com o braço estendido ali no madeiro. Em Salmos, o que Deus fala? O que Davi fala sobre esse episódio dos hebreus? O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre, e fez passar Israel por meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. E ele continua. A gente podia até parar por aqui, mas ainda tem mais um último ponto que eu queria abordar, que agora é sobre o Shabat. Agora nós vamos entender o quão precioso é o dia de Shabat, e o que ele tem a ver com esse processo de salvação. Então lembrem que Moisés disse, né? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai parados e vede a salvação do Senhor que hoje vos fará. Daí no verso 14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então o que ele está dizendo aqui? Fiquem parados, não façam nada, apenas vejam, cessem, desistam, não se preocupem, porque vocês não vão ter que fazer absolutamente nada agora. Não façam nada, apenas parem. O que significa esse parar? O que isso tem a ver com o Shabat? O Shabat é um dia, e aqui eu preciso fazer uma explicação. O Shabat, para que serve o Shabat? O que nós temos que fazer no Shabat? Nós temos que parar, nós temos que cessar. É um dia para a gente não fazer as coisas que a gente faz, que tem a ver com o nosso sustento. Porque o que é o sustento? É a manutenção da vida. Então, todos os dias nós fazemos coisas em prol do sustento, coisas diretamente ligadas ao sustento e coisas também secundárias, mas que também estão ligadas ao sustento, né? Então, primeiro nós trabalhamos para obtermos o salário mensal, que é o nosso ganha-pão. Só que também nós temos algumas coisas assim ligadas a isso, que não é o próprio trabalho em si, né? Algumas atividades como ir ao mercado, fazer as compras, pagar contas, né? Porque se você não pagar as contas, conta de internet, conta de telefone, de luz, você não vai ter esse serviço. E esse serviço faz parte da sua vida. Você não vive hoje sem essas coisas. Então, todas essas coisas assim, secundárias, mas também elas são coisas assim que você deve evitar fazer no Shabat, né? Pagar uma conta. Mas entenda o princípio. Coisas assim que tem ligação com a manutenção da tua vida. Esse tipo de coisa que você deve procurar evitar. Por quê? Porque você tem que lembrar que nesse dia você não deve fazer nada. E o que significa não fazer nada? É você sair da ideia de que você deve colocar a sua mão em tudo, como se a tua vida dependesse apenas dos teus atos, das tuas obras. Então o Shabat é um dia para você lembrar que não é as tuas obras, não são as tuas obras, mas tudo é do Senhor. Então, quando você deixa de fazer, é aí que você engrandece o Senhor, porque as obras são dele, a salvação é dele, o sustento vem dele. Se você tem um trabalho, é por vontade do Senhor que você esteja trabalhando nesse local, tudo vem do Senhor, porque a qualquer momento você podia não estar vivo, você podia não ter saúde para trabalhar,
a tua empresa podia mandar você embora, mas pela misericórdia dele, ele dá essas coisas para nós. E quando você para no Shabat, você agradece e lembra disso. Esse é o princípio do Shabat. Não é apenas um dia para você parar e dormir e descansar, mas é para lembrar de tudo isso. Veja só o que o faraó disse, né? Eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Lembra... agora nós lembramos de Gênesis, né? Que o Senhor encerrou, né, a sua obra. Ele cessou a obra que ele tinha feito e aí ele santificou esse dia. O aspecto do Shabat aqui, ele tem a ver com a salvação, que ela é apenas vista, ela é apenas contemplada. Ninguém faz nada. Nesse momento, você não faz absolutamente nada. Você não tem mérito nenhum nessa etapa da salvação. Não faz absolutamente nada. 100% a obra é do Senhor. Depois nós vemos que as pessoas tornam-se coparticipantes dessa obra e elas têm que fazer sim algumas coisas. Mas então agora nós entendemos que a salvação ela tem todo um processo e nesse momento não se faz nada. O Senhor faz 100% da obra. Agora nós temos alguns fatos importantes, né, na sequência, onde o povo tem sede e as águas que estavam amargas, elas tornam-se doces. E como que as águas amargas tornam-se doces? Quem lembra? Como que as águas amargas tornaram-se doces? Foi colocada uma árvore nessa água. E essa árvore que foi colocada, ela transformou uma água que estava morta para uma água viva. Então essa é uma árvore da árvore da vida. Então aqui mais um momento em que Deus ele utiliza um símbolo, assim como o braço estendido de Moisés é um símbolo. Tudo isso são símbolos, né? São coisas didáticas para o homem entender os planos de Deus. O povo tem fome, Deus manda o pão celestial, né, o maná. Nós já também fizemos essa ligação em outros estudos do Messias, né, como sendo esse pão que veio do céu. E aí então essa questão da água e do pão depois culmina nesse conceito de descanso no sábado, descanso no Shabat, para que o povo não precise pegar o pão. Agora veja o detalhe: o pão ele vem do céu para o povo, mas o povo precisa ir pegar o pão para comer. Se alguém não for pegar o pão, ele não vai comer o pão. Então ela tem que fazer alguma coisa, menos no Shabat, porque no Shabat ele não vai precisar pegar o pão, porque ele já pegou na sexta, já pegou no sexto dia. Ou seja, o Shabat tem um momento em que você realmente não vai precisar fazer nada. Ou seja, é o Shabat o final de todo o processo. É o processo em que acabou a tua vida, acabou todo o percurso que você fez na vida, e aí você vai receber a salvação. Então nós podemos dizer que quando o Messias retornar para derrotar os inimigos, aí nós vamos ter um grande Shabat. Um Shabat no sentido de finalmente estarmos com o Eterno e tendo um descanso definitivo. Então entendam, espero que vocês tenham entendido um pouco melhor assim esse conceito do Shabat, se vocês ainda não tinham. Então a importância que tem esse dia não é apenas um dia de descanso, mas é um dia altamente espiritual. É um dia que eu recomendo que vocês continuem congregando, lendo a palavra, mas também tendo lazer, fazendo coisas assim que deem alegria. Tenham lazer, se quiser fazer um passeio, eu acho interessante. E eu acho que é interessante também nós aprendermos as mensagens que são ensinadas através desses eventos grandiosos, né, que tem
no Antigo Testamento, esses milagres que o Senhor faz, e esses sinais que Ele mostra através de alguns milagres, através de Moisés com a sua mão levantada, né? O poder não estava nas mãos de Moisés, mas aquilo era um símbolo do que estava sendo feito ali, que era da mão de Deus, e do que isso aponta em termos desse conceito de salvação. Então, que possamos ter esse entendimento mais aprofundado sobre o conceito hebraico de salvação e do Shabat. Amém? Shabbat Shalom a todos e Shavuot a todos.